Hoje são mais de acima de 95 anos, são mais de 4.500 clientes. Centenários na empresa, são mais de 400. 400 centenários? E essas pessoas, elas não poderiam ter acesso à saúde se não fosse a Prevent Senior. Então existe sim uma responsabilidade social muito grande da empresa a prover assistência médica de qualidade a um preço que essas pessoas e as suas famílias possam pagar. Então a gente hoje leva essa bandeira muito forte para todos os lugares que a gente chega, para todos os lugares onde que a gente vai, de que sim, é possível você ter saúde a um preço digno. E pode ter certeza, o que depender da gente, nós vamos mudar não só a saúde brasileira, mas a saúde da América Latina e a saúde em todo o mundo. Fala galera, sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu estou com ele, Pedro Batista Júnior, e a gente vai falar como o plano de saúde brasileiro se tornou referência mundial. Seja bem-vindo, Pedro. Hey, prazer imenso estar aqui com vocês. Sempre bom revê-los. Esse ambiente lindo que ficou, parabéns. Vamos lá que tem bastante coisa pra gente conversar. Show de bola. Pra quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história. Quem é o Pedro Batista? Como que você começou nesse mundo da medicina? Legal. Bom, o Pedro é filho de uma cabeleireira, um policial militar que lutaram aí para criar os 3 filhos. Depois minha mãe e meu pai se tornaram aí securitários. Curiosidade rápida, né, Rei? Nossos pais foram parceiros de trabalho lá no começo da carreira e nasci em São José do Rio Preto. Saí de São José do Rio Preto ainda muito jovem, com cerca de 19 anos, e fui fazer cursinho e fazer medicina. E por que você escolheu a medicina? Era vocação. Você sempre gostou? Era algo que desde pequeno eu falava para minha família. Falei, eu quero ser médico. Então era algo que já estava no DNA mesmo. Eu sou o primeiro médico da família. Tive um tio que faleceu muito cedo, um irmão da minha mãe, que foi médico, mas nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos, ninguém era médico, eu fui o primeiro. E me fala uma coisa assim, como que você veio parar na Prevent Senior? Como que foi essa trajetória, essa história? O que aconteceu na sua vida? Bom, eu saí da faculdade, fui para a Amazônia, fiquei 1 ano trabalhando na Amazônia como médico do Exército Brasileiro, na Tríplice Fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. E lá numa região inóspita, extremamente complexa do ponto de vista de saúde e de outros suportes que a população precisa. Então a gente chamava até de Babilônia em chamas. Saí da Babilônia em chamas e precisava então me especializar e trazer algo muito importante para a minha carreira, que era justamente algo muito bom, que era uma especialização. E fui para a Beneficência Portuguesa fazer minha especialização. Fazendo a minha especialização em cirurgia geral na Beneficência Portuguesa, cheguei lá e falei, bom, agora preciso pagar minhas contas. E entrei em um hospital que era do lado da Beneficência Portuguesa em São Paulo, que se chamava Hospital Santa Maggiore. Entrei como plantonista de pronto-socorro. E ali, trabalhando como plantonista de pronto-socorro, foram surgindo algumas possibilidades e aí eu soube agarrar essas possibilidades com possibilidades únicas e, claro, sempre sendo orientado por pessoas que me ajudavam, que me torciam pela minha carreira, torciam pelo meu sucesso, para que isso fosse construindo ainda mais o meu modelo médico Pedro de ser. Bacana. E hoje, qual é o cargo que você ocupa lá na Prevent? Hoje eu faço parte da diretoria executiva. Eu sou o diretor executivo hoje responsável pela expansão da empresa, responsável pelas operações tanto de suporte aqui em São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, como também na operação hospitalar, onde eu dou suporte também para toda a diretoria clínica. Perfeito. E como que você tem liberdade para empreender dentro de uma empresa? Como que chega esse nível de confiança para o dono falar, cara, tá bom, confio em você? Construção. Quantos anos nessa construção? Essa construção, hoje minha construção já fazem 9 anos e meio que eu estou na empresa. E então, ela começou, claro, ela sempre começa pela sua capacidade de você mostrar o tanto que você pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, esse propósito que a gente falou lá atrás, de você poder ser médico por um propósito, você também conseguir trazer a sua equipe para perto de você e fazer do seu trabalho também um propósito, trouxe as pessoas para muito perto de mim também. E aí a gente consegue montar a equipe, entender
a característica e principalmente a personalidade de cada uma das pessoas que estavam com você. E no primeiro projeto que eu fui convidado para participar, em 3 meses eu assumi a responsabilidade por esse projeto e aí consegui montar toda a equipe que eu achava fundamental para aquele projeto. Então, muitas vezes as pessoas pensam, pô, eu só preciso de uma oportunidade. Só que essa sua oportunidade ela só pode ser extremamente bem feita se você construir equipes bem feitas. E às vezes construir equipes bem feitas não é só você montar uma equipe com todo mundo que você gosta. Não, é você montar com as pessoas que sabem fazer cada uma das etapas do que você precisa que seja feito. Show de bola. E para quem não conhece a Prevent, qual o tamanho em número de associados, né, e de faturamento? Bom, a Prevent Senior hoje ela é, em número de associados, uma empresa que representa somente 1% de todos os pacientes que têm planos de saúde no país. Nós temos aí cerca de 50, hoje em torno de 48, 49 milhões de brasileiros que têm planos de saúde e a Prevent tem 550 mil beneficiários. 550 mil. Porém, na hora que nós vamos ver faturamento, a Prevent é a 4ª maior operadora de saúde do país, com mais de 4,2 bilhão de faturamento por ano. Show. Um valor que ele consegue ser investido de maneira excelente e, claro, trazendo o melhor para o seu beneficiário. Esquece o custo, que todo mundo fica preocupado. Ah, mas vai fazer muito exame, vai fazer muita consulta. Não, peraí. Isso não pode ser visto como custo em saúde. Isso precisa ser visto como investimento. A partir do momento que as pessoas entendem que aquele valor que está disponível ele pode ser investido e, claro, do seu investimento você tirar a melhor oportunidade possível, aí você consegue fazer algo diferente no mercado. E foi o que nos levou fazendo algo diferente no mercado. O que levou vocês a serem referência mundial? Basicamente, o que a gente chama de verticalização de processos. Muitas pessoas falam, mas a Prevent só consegue fazer isso porque é uma empresa verticalizada. Ou seja, tem a operadora e tem os hospitais e tem os diagnósticos, os ambulatórios. Só que ninguém sabe que isso não representa 30% dos nossos atendimentos. E 70% dos atendimentos são feitos em redes parceiras. Ou seja, não é uma verticalização clássica como todo mundo imagina. Porém, mesmo nos hospitais externos, nos ambulatórios externos, os médicos são todos aculturados dentro do nosso modelo de atenção. E o que, óbvio, com um prontuário, na verdade, com um sistema integralizado e dentro da nossa plataforma, facilita essa troca de informações e, claro, ver o paciente em qualquer fase do seu tratamento. Cara, e eu já tive a oportunidade de, eu ia falar me hospedar, porque parece um hotel, né, cara? A estrutura é fantástica. Hoje vocês têm vários hospitais próprios aqui em São Paulo. E tem um que é uma referência, né? Que é Dubai, como Exato. Que chama hoje? Em São Paulo, hoje, a Prevent Senior ela é a detentora da maior rede hospitalar de São Paulo, que é a rede Santa Maggiore. O Hospital Santa Maggiore Dubai, que você já teve a possibilidade aí de ser tratado, ele é hoje... Já, inclusive, a Comissão Europeia de Arquitetura para a Saúde, ela premiou há 2 semanas atrás o Hospital Santa Maggiore como um dos hospitais mais modernos do mundo. Então, nós temos hoje em São Paulo um dos hospitais mais modernos do mundo, em arquitetura, em tecnologia, em atendimento, em processos, o que traz muita segurança para todo mundo que a gente precisa tratar. Show de bola. E nessa jornada empreendedora, quais os maiores erros que você já cometeu? Ansiedade. Ou posso dizer, às vezes, até um pouco de inexperiência. Eu tenho 38 anos. Eu assumi essa posição que eu estou hoje de diretor executivo com 35 anos. Então, foi há 3 anos atrás que eu assumi essa posição. Mas antes eu já tinha assumido inspetoria da empresa, diretoria operacional. Então, a minha primeira diretoria eu assumi lá atrás com 29 anos. Muito inexperiente ainda. Por mais que eu tivesse passado aí pela Amazônia, minha residência médica, isso não me trouxe toda a capacidade de discernimento que eu precisava para assumir um cargo desse. E aí chegou um momento da minha carreira que isso causou um pouco aí de até ações um pouco afoitas da minha parte, e aí eu ainda fiz um downgrade nesse caminho. Então, ali em 2017, eu saí da superintendência da empresa e voltei para o pronto-socorro. Fui atender no pronto-socorro. E isso foram 6 meses de preparação,
Os donos da empresa, que são pessoas que eu tenho um profundo carinho e eles têm profunda confiança em mim, eles viraram para mim e falaram assim, depois desses 6 meses, agora está na hora de você assumir sua posição. E aí eles criaram essa diretoria executiva e me deram aí a possibilidade de montar toda a nova diretoria e junto com eles conduzir a empresa aí ao que a gente vem hoje, um crescimento médio nos últimos 3 anos de 18% ao ano. Show de bola. Hoje vocês cuidam de muitas pessoas, né? É um propósito muito bonito. Como que você aconselha uma pessoa que está buscando o seu propósito aí na sua carreira profissional? O que você diria para alguém que... Essa resposta eu vou dar com o começo da história do Eduardo e do Fernando Parrillo, que são os fundadores da Prevent. O Eduardo é um cara que, ele quando foi fundar a Prevent Senior, ele fundou justamente porque ele não aceitava o modelo em que era imposto ele trabalhar como médico. Uhum. E daquele momento, ele chamou o irmão dele, que até o momento era desempregado, tá? Tinha acabado de formar em administração e estava desempregado, comprou uma ambulância e começaram a montar a empresa a partir de uma ambulância, levando e trazendo pacientes com dignidade do hospital que eles precisavam utilizar. E aí foi montado o plano de saúde para dar suporte justamente aos pacientes que não tinham condição de pagar um plano de saúde como já era o preço lá em 1997. Eles não montaram pensando em dinheiro. Eles montaram pensando no propósito, pensando que eles poderiam aí trazer algo para aquele paciente que não tinha condição de ter o mínimo de estrutura possível para a sua saúde. E aí eles se transformaram de pessoas extremamente doadoras de si, entregues ao trabalho, em hoje um dos serviços de medicina, em 2 das pessoas mais importantes na saúde do país, responsáveis únicos, porque a empresa não tem sócio nenhum, são somente eles, tá? Por um dos maiores faturamentos da saúde brasileira. Ou seja, o propósito trouxe o ganho, trouxe a rentabilidade e nem por isso eles precisaram usurpar em nenhum momento de qualquer característica que fosse avessa ao que eles tinham de meta. Show. E na prática, como que você empreende dentro da Prevent? Maravilha. Bom, aí você vê que você tem toda essa estrutura que eu contei de tecnologia, de possibilidades e tem um mercado fervilhante ao redor da empresa que é justamente as health techs, que são as empresas hoje que estão desenvolvendo novos modelos, só que elas são apenas um ponto em meio a um oceano gigantesco de informação da saúde. Então eu vou dar 2 exemplos rápidos que foram aí muito claros no que aconteceu nesses últimos anos, de empresas que chegaram para a gente com uma tecnologia muito boa, estruturada, mas que ainda precisava de desenvolvimento. O que a Prevent se tornou? Um grande hub de desenvolvimento, que tem o volume, tem a segurança do dado e tem a capacidade de follow-up de tudo isso, ou seja, de segmento de todas essas etapas. A Conexa, que é uma das empresas hoje, a maior empresa de telemedicina do país, há pouco mais de um ano atrás, quando eles vieram conversar com a gente, eles tinham 2 clientes, faziam cerca de 50 atendimentos por dia. Hoje a Conexa faz mais de 10 mil atendimentos por dia. Nossa. E foi totalmente desenvolvida junto com seus criadores dentro da Prevent Senior. Eles entraram na Prevent com 2 contratos e saíram com 36. Então, essa capacidade de dentro de um negócio bem estruturado, em que eu não queria o negócio deles, eu queria a estrutura, a informação, a capacidade deles tratarem bem o nosso paciente, só que também gerou negócio para outra empresa. Ou seja, é o famoso ganha-ganha dentro dos negócios. Você se junta a alguém forte, você dá a estrutura para aquela pessoa crescer mais ainda e você sai tão vitorioso quanto a pessoa que você ajudou. Esse é um grande modelo de evoluir em negócio que a gente, dentro da Prevent, percebeu que poderia trazer para o mercado. Ô Pedro, eu vi que você fez uma carreira muito bonita dentro da Prevent. Para quem também quer fazer carreira dentro de uma grande empresa, quais são as dicas? O que você aconselha essa pessoa? Aí eu vou ter que puxar para o seu lado, do lado do seu irmão. Vocês também, assim como eu, antes de trilharem o caminho que vocês trilham hoje, vocês foram chão de fábrica. Você era um cara de vendas e era cara de vendas de bater de porta em porta. Eu fui médico de pronto-socorro, mesmo sendo diretor de pronto-socorro, eu ficava dentro junto com a minha equipe, atendendo os pacientes, pegando na mão, ajudando a entrar na sala, saindo, voltando, trazendo o que tinha de melhor. Então, você quer realmente empreender em alguma coisa,
para mudar a vida das pessoas, então você trate de trabalhar dentro daquilo e você entender justamente esses pontos de dor. Porque vocês só conseguiram trilhar o caminho de vocês porque vocês sabiam quais eram os pontos de dor do mercado. Eu só consegui trilhar o meu caminho na saúde, dentro de uma operação de saúde, porque eu entendi nitidamente quais eram as fragilidades de uma operação de saúde e o que precisava realmente do meu trabalho. E aí vem aquela situação. Eu, como médico, eu teria uma limitação de tempo. Eu conseguiria fazer um trabalho muito bem feito, eu junto com o meu paciente. Só que se eu conseguisse levar aquele modelo de trabalho para 3 mil médicos trabalharem igual eu trabalhava de uma vez, eu seria muito mais efetivo. E foi nesse momento justamente que eu tive a possibilidade de, junto com a Prevent, criar, junto com os meus outros parceiros, com os outros diretores, esse foco de regra, de meta, de rotina que não seja maçante e traga benefício para toda essa população que está do seu lado. Foi até bom que você tocou nessa questão de vendas, né? Tudo na vida são vendas, né? Eu costumo dizer nos meus treinamentos que independente se a pessoa é arquiteto ou se ele é um advogado ou um médico, ele tem o quê? Que saber se vender. Eu sempre reparei uma coisa assim muito clara em você. Você sempre esteve muito bem alinhado, muito bem vestido, inclusive o primeiro alfaiate que eu fiz na vida, né? Eu nunca tinha feito na vida roupa sob medida, foi você que me apresentou o Vasco. Vasco Vasconcelos. E eu sempre vi isso nitidamente, que você, apesar de médico, de profissão, sempre foi um cara que soube se apresentar muito bem, se vestiu muito bem, ou seja, você investiu muito na sua imagem. Então, com certeza, o que você falou de vendas, cara, a todo instante a gente tá se vendendo automaticamente. Tem uma história muito engraçada desse ponto que você relevou agora. Eu, desde a minha residência, ou seja, desde o meu primeiro dia que eu entrei na minha especialização na Beneficência Portuguesa, eu optei por usar gravata. Usava gravata, tinha o meu jaleco bem alinhado, com o meu nome, com o símbolo da instituição. E eu tinha um nome que era o mesmo nome do chefe da equipe. Então eu, Pedro Batista, o chefe da equipe, Pedro Bertevelo. A abreviaçãozinha no jaleco, que era o meu, tem um Benedito no meio, né? Pedro Benedito. Então todo mundo achava, quem não conhecia o Pedro Bertevelo, que era o chefe da equipe, eles achavam que eu era o chefe da equipe. Então eu ia fazer discussão de casos pela postura que eu tinha, pela maneira como eu comentava, pela maneira como eu abordava os pacientes e os colegas. Muitos pensavam às vezes que eu era o chefe da equipe. Só que eu era um residente, eu estava acabando de entrar na residência. Ou seja, você se portar de uma maneira que você quer, que as pessoas te enxerguem e que elas te respeitem e principalmente te dê o valor adequado, parte de você e não dos outros. Perfeito. Como que você enxerga o futuro da saúde no Brasil e como que o empreendedorismo pode tornar isso melhor? A gente tem comentado recentemente do volume financeiro que hoje paira no mundo, não é só no Brasil, tá? Buscando por investimento. A saúde, ela é e sempre foi uma das capacidades maiores de rentabilizar o mercado financeiro. Não à toa, a gente vê aí o mercado em ebulição com compras de hospitais, compras de operadoras, as operadoras se juntando e fazendo esses merges para que elas possam ter mais capacidade de crescimento. Isso vai trazer uma necessidade muito grande de reestruturação do mercado. Pela primeira vez no país, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela decretou um reajuste negativo. Ou seja, todo mundo que tem plano individual, plano de saúde individual, esse ano de 2021, vai ter desconto de cerca de 8% no seu plano. Uau. Só que também estamos tendo um aumento da utilização por causa que está todo mundo, nesse período que a pandemia está abrandando, está precisando voltar para a atenção à saúde. Isso está gerando um contrassenso de situações que vai mexer muito com a saúde brasileira. Então as pessoas vão buscar cada vez mais planos, vão buscar cada vez mais qualidade de atendimento e isso vai gerar inúmeras oportunidades com telemedicina, com novos modelos de gadgets para a gente poder ter aí o envio das nossas informações para a nuvem e isso poder ser trabalhado de maneira de ter mais segurança no nosso dia a dia. Então eu estou vendo que nos próximos anos a gente vai ver alguns unicórnios saindo do setor da saúde, que é um setor hoje que clama por segurança, tecnologia
e principalmente integração de dados. Foi até bom que você tocou no assunto da pandemia, cara. Quando entrou a pandemia, era só o Pedro dando entrevista para a CNN, para cima e para baixo. Como que a pandemia afetou a Prevent? E se é que afetou, e qual foi o posicionamento adotado pela empresa? Eu posso dizer que a exposição que a Prevent teve, ela foi extremamente adequada, porque fez a gente se mexer, a gente tinha uma visão da empresa que era aquela empresa que só cuidava dos velhinhos, e tudo que a gente havia desenvolvido de melhoria contínua e desse investimento em saúde, ele ficava em segundo plano, a gente não mostrava nada para ninguém. E na hora que vem todo aquele turbilhão de informações em cima da empresa, e todo mundo querendo entender o que era a Prevent Senior, a gente pôde mostrar realmente o tamanho que a gente era e as pessoas que tinham lá dentro que faziam dessa empresa ser grande. E foi justamente no momento que a empresa se tornou aí uma das maiores referências, não só no tratamento durante a pandemia, mas no desenvolvimento de outras tecnologias, de trabalhos científicos, de uma série de padrões que a saúde brasileira estava buscando, a ponto de, nos últimos 6 meses, a gente dar uma guinada extremamente importante na empresa e se tornar, agora, uma das maiores precursoras do esporte nacional. Hoje nós somos um dos principais parceiros, patrocinador do Comitê Olímpico Brasileiro. Fechamos um contrato para os próximos 2 anos. E isso foi por causa da pandemia, porque a pandemia fez enxergar que a gente já estava em um nível de controle dos pacientes acima de 60 anos, e principalmente com 75% do market share da cidade de São Paulo dos pacientes acima de 60 anos. Ok, então vamos dar esse suporte que a gente desenvolveu com esse público também para o atleta de alto desempenho? E a nossa felicidade é que hoje o Comitê Olímpico Brasileiro ele leva o nosso nome com muito carinho, com muito agradecimento, tá? E outras categorias hoje estão entrando, Stock Car, Confederação Brasileira de Ginástica, Confederação Brasileira de Atletismo. Tem bastante novidade aí pela frente para que a Prevent possa, sim, dentro de tudo que ela criou, dar mais estrutura e suporte para todos os grandes atletas que precisam. Pedro, se você pudesse dar 5 dicas para quem quer se destacar dentro de uma empresa, quais seriam essas dicas? Então vamos utilizar aí a aparência. Você ser referência de apresentação é fundamental. Tá? Dedicação. A dedicação ela passa por você ser o primeiro a chegar e o último a sair, a você ser aquela pessoa que é referência para tudo que precisa ser resolvido. Persistência. Não existe nada que mude uma pessoa que é persistente. Eu só fiquei, quando eu fiz o meu downgrade, eu só fiquei na empresa porque eu era muito persistente e eu sabia que o meu momento de mostrar o meu trabalho, de toda a capacidade que eu tinha, ia chegar. Quarto, e não tão importante, amor ao que você faz. O amor ao que a gente faz é o que justamente vai fazer com que a gente use todos esses outros 3 temas e levante todos os dias com um sorriso no rosto para cuidar das pessoas. E o quinto e não mais fundamental, cuida da sua saúde, cuida da sua família, que é o que a gente tem de mais importante, é o que a gente mais preserva e é o que vai dar suporte para você chegar onde você quer. E quem ainda não encontrou o seu propósito, se você pudesse dar alguma dica para quem está meio perdido, pensa no Pedro lá saindo do colégio, pensando o que ia fazer da vida. O que você falaria? Desconstrução. Existe o que a gente chama, tem um querido amigo que é o Murilo Gum, um cara que é uma cabeça fantástica, e o Murilo estava falando essa semana, em destruição. Mas não é destruição para quebrar tudo e acabar com tudo. Não. É a destruição para você abrir espaço. Uma coisa é você destruir e ficar aqueles montes que atrapalham o espaço. Outra coisa é você destruir e abrir o espaço para a criatividade. Abrir o espaço para novas possibilidades na sua vida. Então, se você está tentando com murro em ponta de faca e não está conseguindo evoluir de uma maneira adequada, faz uma desconstrução, faça uma destruição produtiva, que é você justamente abrir espaço para você conseguir enxergar algo novo na sua vida. Eu queria ser jogador de futebol. Meu pai um dia chegou para mim e falou assim, não, você não vai jogar futebol. E aí ele falou para mim, venha trabalhar comigo na corretora de seguros. Aí você quis ser pagodeiro. Aí quis ser pagodeiro. Pô, aí eu já era músico, cara. A minha mãe, com 6 anos de idade, ela fez eu entrar no piano. Naquele momento eu não queria tocar piano, fiz 6, 7 anos de piano. E aí eu falei, não, meu negócio é corda.
aí fui para tocar cavaquinho, violão, e aí entrei para jogar futebol. Então, eu queria ser jogador de futebol. Tinha tudo para ser jogador de futebol. Até jogar bem eu jogava. Só que meu pai falou, não, você não vai jogar futebol, você vai trabalhar comigo. Só que eu também não queria trabalhar com ele. Só que no momento que meu pai me colocou um impedimento e que quebrava de certo momento aquele meu sonho, eu falei, tá bom, já que eu sempre falei que eu queria ser médico, eu tinha um propósito de ser médico, então eu vou ser médico. Então, me preparei, fiz cursinho, estudei, fui para a faculdade, tive todas as possibilidades ali de crescer e fui agarrando cada uma dessas possibilidades para me tornar a pessoa que um dia precisaria assumir a operação igual eu consegui assumir na Prevent Senior. Cara, é muito bonito o trabalho que vocês fazem e é muito importante o empreendedorismo na saúde, porque tudo que está na mão do governo, que é estatal, dá prejuízo, é sucateado, você é mal atendido e com um preço assim, muito razoável mesmo. Porque hoje os planos de saúde, eles correm de pessoas da terceira idade. E quando aceitam, são assim, preços exorbitantes. Cobram R$3.000, R$4.000 ou muito mais, dependendo do plano. E vocês pegaram um nicho que ninguém queria, porque na cabeça das pessoas o idoso vai precisar de mais assistência do plano, vai dar prejuízo, e vocês provaram que não. Quando você empreende na área da saúde, quando você organiza, quando você tem processo, quando você tem controle de gasto, de custos, vocês provaram que sim. Se você empreender na área da saúde, dá para você ter um preço justo, ser rentável para o dono do negócio e também para o paciente. Então, cara, eu queria parabenizar esse trabalho fantástico. Eu sei que você está totalmente envolvido aí nessa parte estratégica do negócio. E queria te agradecer, porque eu sei que seu tempo aí vale ouro de estar aqui comigo no Zanoncast. É um prazer imenso. Tá? O comentário que você fez é fantástico do que a gente conseguiu fazer com esse público. Tá? Hoje, para quem está escutando, para ter uma ideia, hoje são mais de acima de 95 anos, são mais de 4.500 clientes. Centenários na empresa são mais de 400. 400 centenários? E essas pessoas, elas não poderiam ter acesso à saúde se não fosse a Prevent Senior. Então existe sim uma responsabilidade social muito grande da empresa a prover assistência médica de qualidade a um preço que essas pessoas e as suas famílias possam pagar. Então a gente hoje leva essa bandeira muito forte para todos os lugares que a gente chega, para todos os lugares onde que a gente vai, de que sim, é possível você ter saúde a um preço digno. E pode ter certeza, o que depender da gente, nós vamos mudar não só a saúde brasileira, mas a saúde da América Latina e a saúde em todo o mundo. Show de bola, valeu! Valeu, irmão, um grande abraço. Abraço.